Glória a Deus. As crianças vão sair. Tia Ninfa. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Colossenses, capítulo 2, do 1 até o 7. Amém? Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, pelas vitórias concedidas, especialmente te agradecemos pela preservação da vida de Juliana. Te agradecemos, Senhor, pelas vitórias concedidas aos teus servos, pelas vitórias que estão a caminho. E em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração nesta noite, de um modo especial, através deste texto da palavra, e que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo que entrou, mas que sejamos poderosamente ministrados pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o texto que lemos mostra o interesse genuíno do apóstolo Paulo pelo progresso espiritual dos seus leitores. E quando eu falo dos leitores, eu não falo apenas dos leitores a qual essa epístola foi escrita, carta aos Colossenses, mas a todos os irmãos, a todos os crentes de todas as épocas, e nunca foi tão oportuno as palavras aqui registradas. Esta é uma daquelas epístolas da prisão, provavelmente escrita durante o aprisionamento domiciliar de Paulo em Roma. E a grande ênfase desta epístola é confrontar os falsos ensinos daqueles dias, daqueles falsos mestres. Paulo se levanta para confrontar estes ensinos com a supremacia do Senhor Jesus Cristo como cabeça da igreja, sobre o qual está toda a autoridade, todo o poder, toda a plenitude de Deus. O desejo do apóstolo era que seus leitores crescessem na graça e não apenas no conhecimento do Senhor Jesus, mas do pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Isso fala da sua plena deidade. E
Esse conhecimento ao qual o apóstolo se refere não era algo meramente teórico, mas experiencial, não algo dogmático, mas absolutamente relacional. E nós temos falado sobre isso durante muitos dias, vários cultos nós temos mencionado isso, a necessidade dos crentes contemporâneos buscarem se firmar em Deus, se firmar no Cristo. Não adianta uma profissão de fé que não testifica da pessoa do Cristo. Essa semana eu vi uma frase muito interessante que dizia o seguinte: se Cristo estiver na sua casa, todos os seus vizinhos saberão. Não é pela música alta que perturba o vizinho, não é pelo vozerio dentro de casa muito alto, mas é pelo testemunho dado por você àqueles que estão à sua volta. E aquela frase ficou martelando no meu coração durante toda a semana. Eu digo, que verdade tão grande encerrada nesta pequena frase: se Cristo estiver na sua vida, na sua casa, todos perceberão. Não é necessário que você vista uma camisa, por exemplo, eu tenho o Espírito Santo. Se o Espírito Santo estiver sobre a sua vida, se estiver em você, isso será absolutamente perceptível àqueles que estiverem à sua volta. Uma outra verdade que nós temos apregoado muito nos últimos tempos é o fato de que Jesus está chegando. Aí você pode dizer, mas olha, isso desde que os pais da igreja adormeceram que se fala sobre isso. Mas nunca os sinais foram tão evidentes quanto nos nossos dias. E é necessário nos achegarmos mais e mais a Ele, a fim de alcançarmos aquela estatura de varão perfeito. O desejo do meu coração hoje é que esta palavra, ela toque o seu coração de uma maneira especial, que você pare, não para medir a espiritualidade do seu irmão que está do seu lado, mas que você pare para medir a sua própria espiritualidade. Que você possa dizer, Espírito Santo, fala ao meu coração, ministra ao meu espírito, sonda o meu coração, se houver em mim caminhos maus, que o Senhor possa tirá-los de mim e me reconduzir ao caminho eterno. Em nenhuma outra época da igreja, da história da igreja, é tão importante falar exaustivamente sobre essa necessidade de fortalecimento espiritual. Nós não fomos chamados para nos levantar como críticos e algozes das igrejas contemporâneas, mas fomos levantados para testemunhar acerca do Cristo vivo. Amém. Se aquele líder, se aquela pessoa está fazendo algo fora da vontade de Deus, não é da sua conta. Ore, interceda, apresente aquela pessoa ao Senhor e, como costuma dizer exaustivamente o pastor Malda, cada um de nós dará contas de si a Deus. Se cada um de nós se preocupasse em crescer na graça e no conhecimento de Deus, olha, a igreja seria poderosa sobre a terra. Porque haveria um avivamento, haveria um transbordamento tal do Espírito de Deus, que o Senhor se revelaria a muitos através de nós. Amém? Por isso Paulo, ele ora pelos Colossenses, no capítulo 1, versículo 9, e ele ora para que eles transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possam viver de um modo digno do Senhor. E esta oração paulina não é uma oração feita apenas pelos colossenses. A carta aos Colossenses, assim como a carta aos Efésios, é uma carta que apresenta Jesus como o cabeça da igreja. E essa carta, também como Efésios, é uma encíclica,
É uma carta circular que foi escrita para ser lida nas igrejas todas daquela época, e essa carta também é endereçada a cada um de nós nos dias de hoje. O que é que tem acontecido hoje, assim como no passado? A meninice espiritual tem imperado, os crentes correm feito malucos, de um canto para o outro, de uma igreja para outra, de Herodes a Pilatos, aí pegam um pouco da doutrina dali, pegam um pouco da doutrina da acolá, e fazem uma grande colcha de retalhos espiritual, e no final das contas, não há firmeza, não há alicerce profundo nesses crentes, e nós temos visto grandes derrocadas espirituais, por causa da falta da firmeza na fé de muitos. Então, meus amados, doutrina é algo absolutamente necessário. Doutrina é palavra de Deus, é Cristo Jesus, é andar no Cristo. Mas nada acontece fora do Cristo. Tudo vem dele, tudo é por meio dele e tudo é para a glória dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Já é tempo de despertarmos do sono e nos firmarmos no caminho com letra maiúscula. Esse caminho é Cristo. Quanto mais que a hora se aproxima, Jesus está às portas, vigiemos e sejamos sóbrios. Eu queria pedir a você que você deixasse a sua Bíblia aberta no texto, porque nós vamos voltar a ele. E eu queria que você se habituasse a ler a palavra, a não ir na minha conversa. Compare coisas espirituais com espirituais. Leia e releia os textos. O apóstolo Paulo, depois de falar de sua luta por aqueles irmãos, diz o que espera que alcancem, e usa aqui 3 figuras para ilustrar o seu ensino quanto ao progresso e a firmeza espiritual daqueles que receberam a Cristo Jesus. Primeira coisa, Paulo estava atento ao crescimento espiritual daqueles irmãos. E na linguagem da NVI, eu vou ler os 5 primeiros versículos, diz o seguinte: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes, porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito, e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Então a primeira coisa que nós descobrimos aqui é que Paulo, em oração, ele luta por aqueles irmãos. As heresias, elas são sorrateiras. Elas entram de uma maneira quase imperceptível e de repente nós nos vemos acercados delas, porque elas vêm de formas convincentes. E muitos, por não conhecerem, não terem o entendimento do pleno conhecimento de Cristo, se deixam levar por elas. E Paulo, percebendo isso, eu acho muito interessante a postura dele nessa epístola, porque ele não foi confrontar os falsos mestres, ele não foi mostrar a sabedoria que ele havia recebido de Deus aos falsos mestres, ele foi ensinar aos crentes daqueles dias aquilo que estava na Santa Palavra de Deus. E é interessante que ele começa a orar por aqueles irmãos, para que eles crescessem e amadurecessem na fé.
Paulo deseja que o coração daqueles crentes fosse confortado e estivessem unidos uns aos outros em amor. Logo aqui nós encontramos algo que é impressionante, é tremendo, é um dos pilares da igreja, que é a comunhão, junto com a oração e a palavra, que é a doutrina. São 3 colunas de sustentação da igreja. E Paulo se preocupa com a fé daqueles irmãos. É a doutrina que consola o nosso coração através do agir poderoso do Espírito. Mas essa doutrina também nos faz instrumentos para que nós levemos conforto àqueles que estão à nossa volta. Nós manifestemos o amor de Cristo através da sua multiforme graça, que se manifesta através de nós, apesar de nós. Amém? Então ele ensina que todos os tesouros da sabedoria estão ocultos em Cristo e só são revelados nele aos que andam nele. Há um ardor no coração do apóstolo para que seus leitores tivessem forte convicção do entendimento para compreenderem o mistério de Deus, que é Cristo. Jesus. Foque em Jesus. Nós temos visto hoje uma correria muito grande de um lado para outro nas igrejas em busca de experiências. Experiências sem doutrina gera histeria. Gritaria, histeria. Doutrina sem experiência, sem a revelação do Espírito, sem a presença do Espírito, gera esterilidade. Crentes áridos, formais. E o Senhor deseja tanto que nós sejamos ministrados quanto à doutrina, quanto Ele deseja que os crentes experimentem Jesus em suas vidas. Amém? Amém. Vamos continuar. É esta sabedoria revelada em Cristo que tem impedido de sermos enredados pelas vãs filosofias e os raciocínios falazes à nossa volta. Vemos que o apóstolo estava atento ao testemunho daqueles irmãos e à sua firmeza na fé. Também nós temos responsabilidade uns com os outros. É como se cada crente carregasse uma inscrição com os seguintes dizeres: diga-me como estou andando. A semelhança de alguns transportes públicos de cargas e de passageiros que tem uma placa na traseira do veículo escrita assim: como estou dirigindo. E junto daquela placa tem sempre um telefone para que você, dependendo da forma como aquele motorista está se comportando, ele ser denunciado. E aí você pode dizer: mas como assim? Nós esquecemos que nós somos observados por homens e por anjos. Por anjos eleitos e por anjos caídos. Há uma torcida tão grande desses anjos caídos para que você resvale os seus pés, você retroceda na fé, você manqueje. E muitos crentes têm andado tropegamente no caminho. Mas tem uma placa em você. E nessa placa há uma inscrição que só o Espírito de Deus enxerga, mas os seres espirituais também enxergam. E nessa placa tem: como estou andando. Como é que os seus vizinhos testemunhariam a seu respeito? Como é que a sua família testemunharia a seu respeito? Eu queria que hoje fosse um dia de reflexão. Nós estamos nos preparando para receber a ceia do Senhor, participar da mesa da celebração da ceia do Senhor. E eu queria que hoje fosse um tempo em que nós parássemos
para fazer um autoexame. O apóstolo Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo, e então participe. Amém? A primeira figura que Paulo usa para ilustrar essa firmeza na fé, esse andar seguro, firme no caminho, é a figura do próprio caminho, que é Jesus, trilhado por fé. No versículo 6 diz o seguinte: ora, assim como recebestes a Cristo, o Senhor, assim andai nele. Muitas vezes Jesus tem sido para alguns Salvador, mas não tem sido Senhor sobre essas vidas. Ser Salvador implica em ser também Senhor. Que Ele seja o dono da sua vida, o dono da sua casa espiritual. Muitas vezes nós corremos feito malucos de um lado para o outro, querendo que as nossas vitórias venham para nós, mas nós não queremos nos posicionar como servos do Senhor, como homens e mulheres debaixo da autoridade soberana de Jesus. Ele é Senhor, Ele é Salvador, mas Ele tem que ser Senhor da sua vida. Amém? Então Paulo diz: ora, se você recebeu Cristo, o Senhor, assim ande nele. Quem um dia recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador deve permanecer nele. Aliás, a perseverança dos santos é a grande marca de uma verdadeira e genuína conversão. Jesus é o único caminho possível para o Pai. Caminho sugere caminhada. Somos chamados a andar por esse caminho de vida ininterruptamente. Não tem um lugar que você esteja escondido da presença de Deus. Eu me lembro que certa vez me foi contado um testemunho de uma irmã. Essa irmã tinha um comércio e chegou um irmão que não sei se era oficial da igreja, não sei o que ele era na época, e ela disse que no balcão daquele estabelecimento comercial, e ela disse que o irmãozinho dentro do carro, antes de descer, parou o carro, não tinha nada. Por que ele estava demorando tanto a descer? E aí ela viu quando ele se agachou um pouco ali na direção do carro, e de repente a fumaça do cigarro saiu por debaixo da porta. Ora, ele estava escondendo o cigarro da irmã. Mas e de Deus? Assim como tantas outras situações que nós vemos acontecer nos nossos dias, que tem sido um testemunho, que tem levado muitos a tropeçar. Como tenho andado no caminho? Como tenho andado em Cristo? Seguindo os passos de Jesus, alcançaremos uma vida nova, cheia de plenitude e satisfação que só Ele pode conceder. Para onde nos conduz esse caminho? Além de nos conduzir à eternidade, reconciliados com o Pai, nos conduz sempre em triunfo em todas as situações. Tem um texto que eu gosto demais dele, está em Gênesis capítulo 17, versículo 1, que diz o seguinte: o Senhor dizendo a Abraão, eu creio que o Senhor tinha Jesus em mente quando disse isso a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. E perfeito aqui não tem o sentido de ser impecável, mas tem o sentido de ser maduro. Tem muito crente velho, menino na fé. Crente verdadeiro anda no caminho, pois sabe que não existe atalho para a santificação, existe um novo e vivo caminho chamado Jesus, o Cristo de Deus.
Deus quer fazer uma mudança nas famílias, Deus quer fazer uma mudança na sua casa, Deus quer fazer um grande reboliço dentro das famílias, e vai começar dentro dos lares de cada um de nós. Porque só assim nós teremos igrejas fortes, nós teremos igrejas que poderão se levantar para alcançar a muitos nesta geração. Segunda figura usada pelo apóstolo Paulo para falar dessa firmeza na fé é a figura da árvore radicada em Cristo. Versículo 7, a parte A do versículo diz: nele, ou seja, em Cristo, radicados. Aquele cujas raízes estão bem firmadas no Senhor não se deixa abalar em tempo algum. Aí eu recorro ao profeta Jeremias, no capítulo 17, versículos 7 e 8. Ele diz o seguinte: bendito o homem que confia no Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar frutos. Confiar é diferente de simplesmente crer. Muitos creem, muitos têm fé, mas não confiam. E eu estava partilhando com minha nora hoje uma historieta que eu ouvi, muito interessante, que a mulher que acreditava. Então o sujeito espichou um cabo de aço em cima das cataratas do Niágara e atravessou, se equilibrando, estou doidinha para fazer isso, se equilibrando naquele cabo de aço, e partiu para o outro lado. Aí vou eu e Rosinha com labirintite, vai dar certinho, não vai, Rosinha? E ele, quando chegou do outro lado, as pessoas aplaudiram e foi aquela festa muito grande. E tinha uma senhorinha sentada assim, e ele virou-se para ela e disse: a senhora acredita que eu posso fazer isso de novo? Ela disse: acredito, meu filho. A senhora acredita que eu posso fazer isso transportando um carro de mão? Ela disse: acredito. E a senhora acredita que eu posso fazer isso carregando uma pessoa dentro do carro de mão? Ela disse: acredito. E a senhora quer ser essa pessoa? Ela disse: não. Ela cria, mas não confiava. E é assim que muitos de nós agimos com relação a Jesus. Jesus é tudo em nós. Nós hoje vivemos porque fomos recriados pelo Espírito de Deus através de Cristo. Jesus Cristo em nós é a esperança da glória. Então crer somente não adianta, você tem que crer e confiar. Confiança é fé em ação. Amém? Amém. Então a figura da árvore está aqui. Esse homem que tem suas raízes fincadas em Cristo não se deixa levar pelas vãs filosofias, pelas vãs sutilezas ou tradições humanas. Em Isaías 61:3, o profeta chama os que estão firmados no Senhor de carvalhos de justiça plantados no Senhor para a sua glória. E como tem sido difícil encontrar esses carvalhos fortes que não se deixam abalar pelas intempéries da vida. Eu tive o privilégio de conhecer alguns carvalhos de justiça, e tenho falado isso muitas vezes aqui, como o irmão Celestino, como a irmã Celina, servos e servas do Senhor, dos quais o mundo não era digno. Passaram por vales, passaram por desertos, passaram por momentos extremamente difíceis, mas que partiram para a eternidade testificando da pessoa do Cristo. Olha, queridos, o salmista, no Salmo 52, versículo 8, ele diz o seguinte: quanto a mim, sou como a oliveira verdejante na casa do meu Deus para todo o sempre. O Senhor requer de nós permanência, perseverança, firmeza. Amém?
Nós cremos num Deus que é vivo, num Deus presente, num Deus que interage, num Deus que interfere nas situações, num Deus que foi às últimas consequências por amor a você, ao ponto de dar o seu único filho por amor de você e de mim. Então não banalize a obra da cruz. Terceira figura usada pelo apóstolo para trazer essa ilustração é a figura do edifício fundado em Cristo, parte B do versículo 7. Nele radicados e nele edificados. Aqui Paulo traz a figura do edifício bem alicerçado, sobre a pedra angular que é Cristo Jesus, a rocha eterna. O próprio Jesus fala desta construção espiritual no Sermão do Monte, capítulo 7 do livro de Mateus 24 e 25, ele diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora construída sobre a rocha. Os que estão firmados em Cristo são bem instruídos e crescem em ações de graças, porque sabem em quem creem. Não sei, mas tenho a impressão que a igreja do Senhor Jesus sobre a terra precisa de uma nova reforma para voltar aos rudimentos da fé apregoados por Jesus e pelos santos apóstolos. A cruz é o começo da nossa vitória, como diz o velho hino. Só nos resta orar e esperar que o Senhor desvende os olhos do seu povo, fortalecendo e firmando em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Essa palavra é uma palavra para crentes, mas é uma palavra também para aqueles que ainda não tiveram um encontro vivo e pessoal com Jesus. Quando nós fazemos o apelo na igreja para que as pessoas se decidam por Jesus, não é um mero formalismo, mas é uma postura espiritual, um posicionamento espiritual que nós precisamos ter publicamente. E muitas vezes nós saímos da igreja, o apelo é feito, as pessoas não compreendem. Não sou eu que vou explicar o sentido do apelo. O Espírito de Deus faz isso aos corações. O desejo do meu coração hoje é que você entenda essa palavra e que você possa discerni-la pelo Espírito, em nome de Jesus. Mas o desejo do meu coração também, e a minha oração, é para que você que é um crente em Jesus, você que anda frio na fé, você que anda tropegamente no caminho, você que tem dado um péssimo testemunho dentro da sua casa, fora da sua casa, na sua vizinhança, no meio da sua parentela, que o Espírito de Deus, ele incomode você, ele não deixe você dormir hoje, em nome de Jesus, até que você desça para o pó e diga: Senhor, tem misericórdia de mim, ser propício a mim, pecador. Porque se você não entendeu essa palavra, tem alguma coisa errada com a sua conversão. Amém? O que o Espírito de Deus deseja ministrar ao nosso coração no dia de hoje? Em primeiro lugar, Jesus é o caminho, precisamos andar nele ininterruptamente. A pergunta é como estamos andando neste caminho. Andar no caminho implica em que sejamos confortados e unidos uns aos outros em amor, que tenhamos firme convicção do entendimento para compreendermos o mistério de Deus que é Cristo, e que saibamos que todos os tesouros da sabedoria estão ocultos nele, e só nele são revelados. Em segundo lugar, devemos permanecer como carvalhos de justiça, radicados na pessoa do Cristo, e Ele nos dá firmeza para enfrentar os vendavais da vida. Em terceiro lugar, somos um edifício espiritual cujo alicerce está fundado sobre uma rocha eterna chamada Jesus, o Cristo de Deus. Não podemos perder de vista essas ilustrações. Tem muito crente com a sua casa espiritual construída sobre a areia, sem alicerce algum.
andar de um lado para o outro não vai resolver o seu problema. Ande no Senhor Jesus. Busque a Ele com toda a força do seu coração e você verá a glória de Deus na sua vida. Amém? Amém. Deus abençoe e que Ele aplique essa porção da palavra ao seu coração em nome de Jesus.